se revela, Senhor, na nossa vida nessa noite. Um dia você veio ao mundo e dividiu a história antes da sua vinda, a história depois da sua vinda. Nós ousamos, em nome de Jesus, te pedir, Pai, que hoje seja assim. Sinceramente, Senhor, divide a nossa história hoje também. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mateus 16, de 13 a 17. O texto diz assim: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uma expressão usada sobre ele mesmo. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Muita coisa era dita sobre Jesus, e eles não deram aqui todas as respostas. Em outros textos, haviam afirmações sobre Jesus que eram terríveis. Até mesmo o maioral dos demônios, ele foi chamado. Terríveis. Mas Jesus perguntou para eles: E vocês? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo prontamente: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, admirado com a resposta de Pedro, lança sobre ele uma bênção. E lhe afirma: Abençoado é você, Simão Pedro, Simão Barjonas, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, não foi homem, não foi ninguém que te revelou isso, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que eu quero conversar com vocês sobre ela aqui nessa noite. Preste muita atenção, que o que nós temos pensado sobre Jesus é o pensamento mais importante que deve permear a nossa cabeça. Eu, quando estava preparando esta mensagem, e estou preparando há um bom tempo, meu coração só pensava em uma coisa, vinha muito, e até agora ali eu pensando nisso. Que bom poder dizer essas coisas, porque eu gostaria muito que muita gente querida, muita gente amiga, e gente de todos os lugares, sem exceção, muita gente ouvisse o que eu vou dizer aqui, essa mensagem. Sabe por quê, queridos? Eu não consigo pensar uma mensagem mais importante do que essa, que vai ser aqui dita. Não é minha, eu vou falar a mensagem de Jesus. Ela pode ser dita de muitas outras formas, e esteja certo, e com certeza mesmo, melhor e muito melhor do que a forma que eu vou aqui expor. Mas não há mensagem mais importante do que essa. Então, voltando à pergunta, quem realmente é Jesus? Para responder essa pergunta, a gente tem também que perguntar: como saber a verdade sobre Jesus? Nós acreditamos que o melhor meio para respondermos quem de fato é Jesus é conhecermos a definição dele sobre si mesmo. Não há forma melhor de você saber quem é Jesus a não ser ouvi-lo. Então, talvez até muitos aqui acreditem, em verdades, conheçam verdades sobre Jesus, e a gente ouve por aí muitas verdades sobre Jesus, mas que excluem estas verdades aqui que eu vou apresentar hoje.
essas não podem ser excluídas, porque se essas verdades aqui ditas por Jesus, se elas forem excluídas sobre Jesus, nós não teremos a verdade sobre Jesus, nós vamos ter uma meia-verdade sobre Jesus, o que é tão perigoso quanto uma mentira. Muita gente fala do exemplo que Jesus é, do líder que ele é, do exemplo de vida singular, do amor que ele tem, tudo isso é verdade. Mas, se a gente não diz sobre ele o que ele diz, você vai ter realmente uma meia-verdade. Qual o perigo de uma meia-verdade? Vou usar aqui uma figura médica. Rapidamente, muito rápido. Se você diz a alguém que está com dor de cabeça, e essa pessoa diz a você, você está com enxaqueca. Aí ele dá, enxaqueca é a dor de cabeça, e dá um remédio para a dor de cabeça. Você já sai dali satisfeito por um tempo. Realmente você está com dor de cabeça, enxaqueca e tal. Mas esta satisfação vai acabar, porque a dor vai continuar, e você vai ao médico, e esse sim diz a você, a partir de exames, a verdade. Você está com uma doença grave e precisa de remédios e tratamentos específicos. Então, não basta saber parte do problema, porque você não vai tratá-lo devidamente, isso é uma meia-verdade. Você tem que saber a verdade inteira para tratar a questão devidamente. Isso vale em muitas áreas, na área psicológica, na área médica, na área jurídica. Tem que saber toda a verdade para você não estar equivocado na forma como você vai tratar essa realidade. Então, eu preciso saber, da mesma forma, quais as verdades sobre Jesus, para não correr o risco de estar me relacionando com ele equivocadamente. E eu vou falar essa frase aqui, eu vou fazer questão de repeti-la algumas vezes. Todos nós iremos nos relacionar com Jesus a partir do que dele sabemos e a partir do que sobre ele pensamos. Eu repito, todos nós iremos nos relacionar com Jesus a partir do que dele sabemos e sobre o que ele pensamos. Pois bem, então, nós precisamos saber quem é Jesus, para saber se estamos nos relacionando com ele devidamente. E veja bem, isso vale para todos nós aqui presentes. Todos nós. Todos nós. Bem, como igreja, como evangélicos, como quem segue a Jesus, nós cremos que a fonte mais fidedigna para sabermos o que Jesus afirmou sobre si mesmo são os evangelhos. Os evangelhos, queridos, são registros históricos sobre Jesus. Eles são tão históricos e reconhecidos como históricos que o seu personagem principal, Jesus Cristo, é o elemento que dividiu a história em dois tempos. Antes de Cristo, depois de Cristo, AC de si. A minha adolescência era o nome de uma banda de rock, que eu ouvia muito. Mas retrata um personagem que pisou a terra e dividiu a história. Ele é real. Então, eu vou me ater em afirmações que Jesus faz de si, registradas no Evangelho, ele faz sobre si mesmo, registradas no Evangelho, sem as quais tudo o que falamos sobre Jesus será incompleto, serão meias-verdades, se não são mentiras também, coisas que são contra o que aqui lhes direi aqui, vou expor, e que podem conduzir a uma visão distorcida sobre Jesus e, consequentemente, a um relacionamento equivocado com ele. É impressionante como isso se aplica até mesmo a quem já é de igreja. Eu vou falar as 5 afirmações e vou expor rapidamente uma a uma.
E quem sabe isso vai gerar em você um desejo muito maior de se aprofundar no significado dessas verdades aqui. Essa é uma das minhas intenções, não é exaurir, mas fazer você pensar, eu preciso realmente conhecer mais e melhor esse Jesus. Jesus afirmou ser o Messias, por isso ele tem esse segundo nome em seu nome, que não é nome. Jesus Cristo, Cristo é título, nome é Jesus, Yeshua, ou como você quiser pronunciar. É Jesus, o Cristo, o Messias, ou o enviado, ou o prometido. Bem, vou falar sobre isso. Ele afirmou ser Deus. Veremos aqui textos onde isso fica muito claro. Eu começo a me espantar com Jesus. Eu falo, opa, eu tenho que encarar Jesus de frente. Ele disse que é Deus, Deus Filho. A segunda. A terceira, uma expressão que foi Jesus quem disse, e os evangélicos, essencialmente, aqueles que seguem Jesus, eu não estou falando dessa igreja, eu ia falar louca, e é mesmo, no sentido amplo, tem coisas aí que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, mas se dizem evangélicos, assim como políticos e muita gente diz que é evangélico, não tem a ver. Jesus afirmou ser o caminho, ele afirmou ser a verdade e a vida, o caminho e a verdade e a vida. Jesus afirmou ser a ressurreição, em quarto lugar. E Jesus afirmou ser e conceder uma vida abundante. A primeira, então, Jesus, ele aceita ser chamado e ele mesmo se identifica como Cristo, o Messias, respondendo Simão Pedro a resposta: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o enviado, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias. Você fala, pera lá, mas você já está falando que, você não disse que é Jesus quem disse? Verdade, Pedro disse isso, mas Jesus concorda com Pedro e elogia. Ele fala, você é um abençoado, porque não foi nenhum ser humano, carne nem sangue, que te revelou. Foi o meu Pai que está nos céus. Mas ele mesmo disse isso, de si mesmo. Em João 4, 26, ele estava, vou falar vários versos aqui, você pode anotar se quiser. E ele estava conversando com uma mulher samaritana, algo raríssimo naquele tempo, conversar com mulher, principalmente uma mulher samaritana, porque era um povo que tinha inimizade com os judeus. E ela diz para ele assim, naquele diálogo: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, ungido, Christos, é a palavra grega aqui. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E olha, imagine a cara daquela mulher quando Jesus diz assim para ela: eu o sou, eu que falo contigo, eu sou este Cristo, este Messias prometido. Pela primeira vez, Jesus revela que ele próprio era esta pessoa profetizada e tão esperada. Mas o que de tão importante há nessa revelação? É por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que pensa, no que sabe sobre Jesus. Essa, então, é a primeira revelação que ele faz de si mesmo. Por quê? Porque quando ele está se apresentando assim, como Cristo, o Messias, o ungido, simplesmente ele está dizendo, sendo o Messias, essa palavra é uma transliteração de uma palavra hebraica, o Mashiach, né? E Christos, como eles usavam lá, ele está simplesmente dizendo que ele é a pessoa que foi citada, profetizada, mais de 300 vezes em todo o Antigo Testamento, como os judeus chamavam, o Tanakh.
Todos os livros da Bíblia, do Velho Testamento, falam do Messias de um jeito ou de outro, usando um termo ou outro, uma expressão ou outra. Todos falam desse personagem, de alguém que viria da parte de Deus para restaurar a história humana. Todos os profetas falam disso. Imagine você, Jesus, fazendo essa afirmação sobre si. Ele fez para aquela mulher: eu sou esse. Ele está dizendo que todas as mais de 300 profecias feitas no Antigo Testamento sobre aquele que viria redimir e salvar sua nação, e todos os povos da terra estavam sendo cumpridas nele. Ele está afirmando que é o enviado que havia sido prometido de modo singular, com uma missão singular, única, de restaurar Israel e que viria salvar toda a humanidade. Então, é isso que significa Jesus, o Cristo, aquele que foi prometido para nos salvar. Desde Gênesis, gente, aqui não há tempo, obviamente. Em um semestre, talvez, falaremos parte do que é isso, dessas profecias todas. Ele cumpriu todas. Essa semana, ontem, eu assisti um vídeo de 10 minutos, eu até passei para a Esther, pessoal judeu aqui da igreja que é rendida ao Senhor. Um vídeo maravilhoso. Lá em Israel, judeus apresentando lá uma filmagem, falando sobre Isaías, um texto de Isaías que fala do Messias, e perguntando a religiosos judeus e tal, o que eles achavam daquilo, e fazendo uma dissertação, apresentando quem seria o Messias, quem seria, como seria, e vai falando, puxa, falando as características desse Messias e as coisas todas, e pergunta então aos judeus de então lá, até ortodoxos: vocês conhecem alguém na face da terra que corresponda a isso aqui, a o que Isaías está profetizando? As pessoas: não. E alguns falam: bem, Yeshua, Jesus, enfim. O Messias prometido. O próprio Corão, livro sagrado dos muçulmanos, relata a vida de Cristo e retrata como um dos profetas de Deus, o que é aceito em muitas religiões. É mais um profeta. Mas não é isso que Jesus disse que era. Ele nunca falou: eu sou mais um profeta, eu sou o Messias. Ele se disse assim. É isto que nós temos conhecido e afirmado sobre Jesus. Me molhei todo aqui. Tem coisas na gente que não mudam, né, gente? Sabe que eu sempre fui desastrado? Sempre fui. Burro velho, eu fui saber que eu era hiperativo, por isso que eu esbarrava, quebrava e tal e tal. Bem, já nem ligo mais. Mas mudei, melhorei a beça. Uma coisa de bom tem que acontecer quando a gente vai envelhecendo, né? Diante de Jesus, eu tenho sempre que me lembrar a singularidade dele. Ele cumpriu todas as profecias ditas sobre aquele que viria redimir a história da humanidade. Ele cumpriu. Ou ele é isso, ou o que é. E é o que ele disse que era. Ele também faz uma afirmação sobre si mesmo, que eu escolhi aqui também, que é fundamental. Fundamental. Ele se identifica como sendo o Deus Filho. E a gente vai ver isso. O verso 16, já lido, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Igualmente, Jesus aqui aceita: eu sou mesmo Filho do Deus vivo. Mas
tem outras passagens reveladoras sobre isso, onde Jesus deixa claro. Tem gente que afirma, não, Jesus nunca se disse Deus. Vamos ver? João 8:24, porque se não creres que a expressão é muito importante, eu sou, morrereis nos vossos pecados. Talvez você já tenha lido isso e nunca tenha prestado atenção no que significa. João 8:28, sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo. É uma expressão, naquela época, muito bem conhecida. João 8:58, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Gente, Jesus está falando isso aqui. Imaginem você, lá naquela época, ouvindo um sujeito falar isso. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos? Tinha uns 30 anos. E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou do templo e saiu. João 13:19, para que creias que eu sou. Essa foi a afirmação mais bombástica que Jesus fez sobre si mesmo para os judeus. Por quê? Pois porque ao usar a expressão eu sou, ele faz uma alusão dita uma única vez na história, até então. Em Êxodo 3:14, Deuteronômio 32:29. Lembram-se? Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés diz ao Senhor, Senhor, o que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que me enviou? E ali é respondido exatamente essa expressão lá em hebraico. Diga que eu sou, me enviou. Gente, até Jesus e após Jesus, nenhum ser humano ousou dizer tal coisa sobre si mesmo. E daí vem, é um tetragrama, na verdade, era uma expressão que se evitava falar, tamanha reverência que se tinha, era como se fosse o nome de Deus, né? E de onde a gente tem essa transliteração aí, Javé, Jeová, conquanto não haja no hebraico esse som G, né? Mas, vamos lá, o Jeová, Yoroshu, essas coisas assim, né? Mas essa expressão indica essa natureza eterna, imutável de Deus. Essa expressão, se eu for resumir, existe compêndio sobre ela, mas o resumo revela, indica, expressa a natureza eterna. Preste atenção, que sempre existiu e imutável, em que não há alteração de forma alguma. Eles sabiam bem que essa expressão significava isso. Entenderam tão bem o significado do que Jesus disse, eu sou, que fizeram o quê? Apanharam em pedras para apedrejá-lo. Verso 59 deixa isso claro. Por quê? Ele está blasfemando, ele está dizendo que é o eu sou, que ele é Deus, que ele é aquele Deus que chamou Moisés para libertar o povo. Esse é o Jesus que se diz. Em João 10:30, tem mais afirmações que comprovam isso que Jesus diz de si mesmo. Olha o que ele diz, eu e o Pai somos um. E olha o verso 31 de João 10. O que acontece? Novamente os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Ele está falando com outras palavras aquilo que muitos não querem aceitar. Ele se disse Deus. Então, ele não deixa margem para pensarmos dele qualquer outra coisa que o afaste de sua divindade. Ele disse que, literalmente, que ele e o Pai são uma coisa só, em vontade, em essência. Ele já havia afirmado isto antes, quando disse, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, João 5:23. Mais uma passagenzinha, essa aqui eu gosto muito, por isso eu fiz questão de botar também.
Eu gastei até um pouquinho mais de tempo nisso, porque, para mim, isso tem um significado, pessoalmente, tremendo, porque isso me faz olhar para Jesus e me render ao meu Deus. Essa passagem eu gosto muito. João 14, 8-11. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Jesus, mostra o Pai para a gente. Gente, está muito claro. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Gente, ele se identifica. Mas ele é muito explícito. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Essa unidade, ele está falando dessa verdade da Trindade, que eu não vou explicar, ninguém conseguiu, nem eu, mas é uma verdade. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Tudo que eu faço, só um Deus pode fazer. Acima de tudo, quando Ele perdoa pecados. É assim que temos visto a Jesus como Deus Salvador, o Deus, não um espírito de luz em alto grau, não um ser plenamente, completamente iluminado, não apenas mais um profeta, mas é Deus, o Deus Filho. Ele se disse assim. Terceira afirmação que Jesus faz sobre si mesmo, essa é... Eu até pensei, será que não era melhor pregar só essa? Mas vai tudo. Tá bem, gente? Porque essa me cativa a alma, o coração. Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O caminho e a verdade e a vida. Ele é os três. Vocês conhecem alguém na face da terra, com sã consciência, que possa afirmar isto sobre si mesmo? Não há em nenhuma religião, não há alguém que diga que ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Todas apontam para caminhos, todas apontam para formas práticas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus acaba, no meu entender, meus irmãos, e aqui eu falo com todo respeito, o máximo que eu puder a todos, com muito cuidado, inclusive, porque ele acaba definitivamente com a crença de que todo o caminho leva a Deus. Esta não é uma afirmação, não é a afirmação que Jesus faz. Só um caminho o leva. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é uma afirmação da igreja essa. As pessoas, vocês evangélicos são exclusivistas. Eu não sou exclusivista. Jesus é exclusivo. Nesse sentido, só Ele salva, mas Ele quer, no sentido de que Ele quer todos com Ele. Não há ninguém na face da terra mais inclusivo que Jesus, do que a fé cristã, porque Jesus quer todos se rendendo a Ele como Senhor. Nenhum ser poderia afirmar de si mesmo ser o caminho, nenhum ser poderia afirmar de si mesmo ser a verdade, nenhum ser poderia afirmar de si mesmo ser a própria vida, mas ele afirma os três: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Não é religiosidade, não são práticas, não são dogmas, não são ações de generosidade, não é ser certinho, não são tantas coisas me vêm que são encaradas em nossa cultura. Jesus disse que Ele é a porta para entrar por Ele, é aceitar a Ele, é entender
aceitar nele, em crer em mim, crer no que ele disse, que é o Salvador, que veio para morrer numa cruz por nos amar. A gente vai ver isso tudo. Que caminho é esse? Como ele é o caminho, como ele é a verdade, que vida é esta que Jesus é? Eu quero responder com palavras de Jesus, que caminho, que verdade, que vida é essa? Com um verso bíblico, que é o verso mais central da Bíblia, segundo a gente ouve, está ali, toda a mensagem do Evangelho está nesse versículo. Você já sabe qual que eu estou falando, não sabe? João 3,16, que diz assim, aqui está o caminho, a verdade e a vida. João 3,16, quem disse foi Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de um modo tão fascinante, tão apaixonado, que decidiu doar o seu único filho. Temos aqui a verdade. Deus amou o mundo de um modo extraordinário. Amou tanto, que para consertar a história humana, doou o seu filho. Jesus dizendo isso. Deus nos ama de um modo apaixonado. Essa é a verdade. Jesus é a comprovação do amor de Deus. E temos aqui o caminho para que todo aquele que nele crê, por meio da sua morte na cruz, crer em Jesus, nós somos alcançados pelo amor do Pai. Todo aquele que nele crê não pereça. Há uma verdade aqui também. Quem disse isso foi Jesus. Não seja condenado. A verdade que Jesus vem revelar, e guarde isso, que essa mensagem é muito poderosa. Há uma condenação sobre nós, o pecado. Há um perecimento sobre nós. O que ele está dizendo, gente, se eu sou fulminado aqui, e essa mensagem acaba agora, alguém tinha que chegar aqui, calma gente, tem um complemento. Não iam sair todos aqui apavorados, porque Jesus disse isso. Não pereça. Opa, às vezes passa batido das afirmações. Há um perecimento, uma condenação. Jesus disse isso. Mas ele é a resposta para que ninguém pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos livra, segundo suas próprias palavras, porque ele é o caminho para nos livrar dessa condenação. Mas tem a vida eterna. Jesus nos concede, por meio de sua morte na cruz, a vida eterna. Isso aqui é algo realmente que só uma experiência pode fazer a gente entender, que é absurda, logicamente. Mas a verdade que Jesus diz é, você vai para sempre viver, não vai passar pela morte eterna. Ou seja, uma vida que para sempre estará na presença do Pai. Porque Deus amou o mundo, Jesus é a verdadeira prova de amor de Deus ao mundo, a mim e a você, porque Ele é esse Filho que veio por amor do Pai, amor ao Pai, o amor do Pai o enviou, e o amor ao Pai a nós o fez vir. De tal maneira, porque é um amor apaixonado, deu seu Filho único, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é esse o caminho, para que todo aquele que nele crê, viram, esse é o caminho, não pereça, essa é a verdade, há uma condenação, mas a verdade é libertadora, nos livra da condenação, mas tem a vida eterna, Jesus é a vida eterna. É isso que Jesus tem sido na nossa vida, é este o Jesus que nós conhecemos. E veja bem, tem uma implicação aqui no final, hein? Presta atenção você, sim, é isso que eu creio. Opa, tem uma implicação aqui séria. Quarta e penúltima afirmação de Jesus, primordial, sem a qual todas as outras perderiam sentido. Se não crermos nessa afirmação aqui, as outras também caem. Jesus disse que ressuscitou e venceu a morte.
Na verdade, em João 10:17, ele fala assim: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Ele não apenas ressuscitou, como afirmou aqui, né, mas afirmou também que a nossa ressurreição está nele também. Vencer a morte. João 11:25, Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo que a ressurreição é um fruto dessa graça, dessa misericórdia de Deus na vida daqueles que creem nele. Ele afirma claramente, e o termo é esse: eu sou a ressurreição, não há outro nome. É aquele que vence a morte. E ele próprio, ele mesmo nasceu de novo. Jesus, quando ressuscita, ele vem nele mesmo, só que ele era transformado. E aqueles que ali estavam, segundo os relatos do Evangelho, o reconheceram. Era ele mesmo. Ele não foi Elias, não foi Moisés, ele não foi ninguém. Ele foi ele renasceu nele próprio. Isso é ressurreição. E o apóstolo Paulo, aquele que foi seguidor de Jesus, e escreveu vários dos textos bíblicos do Novo Testamento, e que vai afirmar que este é o ponto central da fé cristã. Cristã. Pois Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele diz essa afirmação. Mas Jesus ressuscitou, e é Ele mesmo que se coloca como a garantia da nossa ressurreição. Eu nem está aqui no meu script, antes de entrar nesse último ponto, no meu roteiro de mensagem. Já falei em algum outro momento aqui isso, mas vale a pena. Uma das coisas que me fez entrar nas veredas, né, cristãs, e conhecer Jesus, e mergulhar em Jesus, foi o que eu vou lhe dizer aqui agora. Eu li um livro, a minha mente era muito cética, é ainda, não nego. Sou um cara que, infelizmente, penso, cético em algumas coisas. Não nisso, que isso aqui eu me rendi absolutamente. E uma das coisas na minha mente, assim, não conseguindo acreditar em Deus, não conseguindo acreditar nessas coisas, meu Deus, isso tudo é religiosidade e tal. Até que eu li um livro que onde o meu processo começou para enxergar essas verdades. Um cientista ateu americano, ele foi desafiado a comprovar que a fé cristã era uma farsa. E como um bom cientista, você sabe, se você tira o ponto básico de qualquer teoria, de qualquer sistema, você desmonta tudo mais. Então, você tem que tirar o telhado e ver qual é a base, o fundamento. Se você destrói o fundamento, você acaba com tudo. Você não precisa ficar desmontando o sistema, vai na base. Se a base estiver equivocada, a base da fé cristã, esse sujeito, é a ressurreição, ele está certo, porque o próprio cristianismo afirma isso, Paulo afirmou, e é verdade. O que ele fez? Ele começou a pesquisar, é um cientista, das grandes bibliotecas americanas, e um sujeito conhecia as questões epistemológicas e tal. Acontece o contrário, esse sujeito, ele se converte, e se transformou num dos grandes apologetas da fé cristã. Ele falou, gastou mais de 800 horas em pesquisas, e falou, eu me rendo. Ele ressuscitou. O livro é Josh McDowell, e tem o Mais que Carpinteiro e tem A Ressurreição de Cristo. É um livro assim para quem gosta de... quem duvida.
E eu me rendi. Ali também eu falei, meu Deus. É claro que o Espírito Santo é quem convence você da verdade. Eu não estou iludido, gente, que a minha clareza, suposta clareza, claro, vai ser o que vai fazer alguma obra no coração e na mente da gente aqui. Eu não, eu sei que não. Eu sei que a revelação dessas coisas podem, e eu espero, e eu e muita gente está orando para isso, é que isso seja instrumento do Espírito Santo, para fazer aquilo que nem mesmo pregadores que pregam de modo exímio e maravilhoso conseguem fazer por si mesmos nas pregações. Não é só o Espírito Santo convencer a gente da verdade, é a obra dele. Mas a gente tem que expor para que ele use isso. Em último lugar, uma afirmação de Jesus que faz toda a diferença. E que não tem como você não amar essa afirmação. Ele disse ter vindo para nos dar vida abundante. Ah, gente, isso é demais. Porque às vezes a gente deixa a coisa tão feia, uma religiosidade tão feia, que foi o que Jesus enfrentou, e a igreja também, muitas vezes, infelizmente, algumas igrejas fazem isso, que vai cerceando a vida da gente. E a fé cristã é uma vida de cerceamentos e legalismos, e prisões, e opressões, e Jesus disse que a vida que Ele tem a me dar é abundante, é vida verdadeira, é vida rica, é vida fascinante, é vida cheia de alegria, é vida. Não é uma coisa que eu fico oprimido, com medo, dotorpada, ai, qual o pecado que eu cometi, deve ter sido aquela coisa opressora, um Deus carrasco. A vida é abundante. Por que abundante? Primeiro, nada jamais pode me tirar das mãos do meu bom pastor, nada. Eu acho essa verdade da fé cristã, que Jesus me disse, me permitem dizer, eu babo de alegria com essa verdade. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. João 10, 28 e 29, Jesus dizendo isso. E ninguém as ovelhas dele arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, ou seja, todos que se entregam suas vidas a Ele, é maior do que tudo. Eu quero que, se você não conseguir guardar nada do que eu estou dizendo aqui, guarde isso. Ele está dizendo que aqueles que se entregam a Ele passam a ser a sua mais valiosa posse. Bem, seu mais valioso bem sou eu, é você. Como não ter uma vida abundante nas mãos de um Deus poderoso e amoroso? É maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A vida que Cristo oferece é abundante, é fascinante, é plena, pois em cada instante você saberá que há um Deus te amando, cuidando de sua vida, com o mais intenso e perfeito amor. É essa verdade que tem que ficar encharcando sua cabeça. Eu não estou largado, eu não estou abandonado, eu não estou solto, eu não estou sozinho. Eu às vezes me sinto assim, mas o sentir-se assim não expressa a verdade do que de fato está acontecendo. Eu estou em suas mãos, a vida é abundante, é vida que tem alegria. O reino de Deus é um reino de alegria, de justiça. Há sentido total para a existência. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro em paz todas as noites, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro e tranquilo. Eu, quando adolescente e jovem e adulto, me acompanhou muito pesadelos horrorosos. Até que eu entreguei a minha mente, meus sonhos. Eu sou psicólogo, vocês sabem. Eu falei, Senhor, eu entrego o meu inconsciente. Batiza o meu inconsciente com a Tua graça. Os psicanalistas que me desculpem.
é o Deus que entra no impenetrável. Senhor, eu sou teu. Esse caos todo é claro que nos afeta, claro. E vendo tantos descaminhos, é claro. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu confio em meu Deus, e que as minhas ações hão de ter bons frutos também. A vida que Cristo oferece é abundante, é fascinante, é plena, pois em cada instante você saberá que há um Deus te amando e cuidando de sua vida com o mais intenso e perfeito amor. É isso que Jesus quer. Com esta salvação assegurada, com esta eternidade garantida, eu posso ficar tranquilo. O meu maior tesouro está garantido para sempre. Nada nem ninguém poderá me afastar do amor do meu Pai, do meu bom pastor. Nada poderá me tirar de suas mãos benditas. É isso que eu faço quando eu leio essas coisas, sabia, gente? Que alívio. Não sou eu que sou o tutor, nem da minha própria salvação, nem da minha vida. Ele é. De novo, me permitam. Graças a Deus por isso. Nada poderá me tirar de suas mãos benditas. Uma ovelha que recebe esses cuidados do seu pastor terá, assim, vida abundante. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembram-se, é Jesus. Jesus está dizendo, quando ele fala em João, que ele é o bom pastor, ele está dizendo, sabe aquele pastor que vocês recitam no Salmo 23? Sou eu. Ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Concluindo, agora é só vez de fazer, né? Pode fazer, vontade. Diante dessas verdades sobre Jesus, como devem ficar nossas vidas então? Meus irmãos, meus amigos, você que está aí. Como disse mais uma vez nessa mensagem mesmo, todos nós iremos nos relacionar com Jesus a partir do que dele sabemos e sobre o que ele pensamos. Jesus afirmou ser o Messias, o Cristo, o enviado prometido. Todas as profecias ele cumpriu. Ele afirmou ser o Eu Sou, o Deus Filho. Ele afirmou ser o caminho e a verdade e a vida. Ele é. Ele afirmou ser a ressurreição. Ele afirmou ser e conceder uma vida abundante. Então, a mim e a você só resta uma atitude, entregar a vida a Ele. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é a ressurreição. Ele disse, enviou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu disse, essa mensagem, eu poderia fazer aqui imensos complementos e importantíssimos, como, por exemplo, a cruz que está aqui representa o que é essa vinda. Ele veio e disse, eu vim para morrer. Ele deixou isso claro, ele morreu na cruz. Então, render-me ao seu grandioso amor, viver amparado por suas mãos poderosas, afinal é o meu Deus amoroso e poderoso, é o meu Salvador. O desafio que você tem hoje aqui é sair daqui hoje pensando, a partir dessa mensagem, como você vai andar com Jesus, o que você vai dizer dele, como vai ficar a sua vida após essas verdades. Eu estou dizendo isso para quem não conhecia essas verdades, apenas, principalmente. Hoje aí em seu coração, mas não só, mas hoje você em seu coração. Pedido que eu faço, espero que toda a igreja esteja fazendo, tocando no coração seu. Entregue sua vida a Jesus. Não são igrejas, religiões, Jesus. Essa igreja existe para uma finalidade, anunciar Jesus, só. Expressar o amor dele, Salvador, só. Hoje ainda. Quantos anos você tem de vida? Você é jovem? Ali a galera ali, tem muitos jovens espalhados.
Eu tive a sorte de ter essa decisão na minha juventude. Eu não posso negar que foi uma bênção. Eu me lembro do dia que eu levantei-me e falei: eu sou teu, Jesus, eu vou andar contigo. Começaram lutas na minha cabeça, mas eu decidi. Eu creio que tu és o meu Senhor e Salvador. Hoje é uma noite para você fazer isso. Mas eu quero dar ainda uma última palavra, porque me parece que a maioria aqui não se encontra nesse quadro. Há gente aqui assim, que precisa hoje falar: eu entrego a minha vida a você, Jesus. Porque ou você vai sair daqui hoje negando e dizendo: Jesus é um mentiroso, ou você: eu não ligo para essas coisas, eu vou viver do jeito que eu quero, ou você vai dizer: eu me rendo a Jesus, eu me rendo a esse amor, essa vida abundante. Mas tem ainda uma última palavra, que você já sabe, talvez esteja pensando aí, não é? É para você e para mim. Eu estou diante de um espelho agora. Após conhecer a Jesus tal qual Ele mesmo se apresenta a mim, que é o Messias, o Deus, o caminho e a verdade e a vida, a ressurreição e uma vida abundante. Após conhecer Jesus assim, após entregar minha vida a Ele, passar a viver debaixo de seu amor e de sua graça, a principal missão, razão de ser de toda a minha vida, o objetivo primordial que deve ser a base sobre o qual todos os outros objetivos devem se render, todos sem exceção. O principal objetivo da minha vida é torná-lo conhecido, revelá-lo a todos. Pois esta é uma verdade, é a verdade mais valiosa que toda a humanidade precisa saber. Não é à toa que evangelho significa evangelion. Evangelho, na verdade, é uma palavra que foi transliterada também. Ela significa uma ótima notícia. É isso que é evangelho, você sabia? A tradução, se fôssemos traduzir, a boa notícia de Marcos, a boa notícia de Mateus, a boa notícia de João, a boa notícia de Lucas. Porque não me envergonho da boa notícia, o que Paulo fala em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação dos judeus, enfim, de todos. Essa é a mais valiosa notícia. Todos precisam saber quem é Jesus de fato, e são os que o conhecem como Ele é, que devem torná-lo conhecido. Não guarde esse tesouro com você. A ideia que eu tenho é que as pessoas estão caminhando rumo a um precipício, crendo que estão caminhando para um oásis. E eu estou vendo e não faço nada, porque só Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Eu preciso me apaixonar pela ideia de que eu preciso revelar às pessoas que só Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida.